Boa tarde a todos. A comunicação está ok? Todos me escutam? Espero que sim. Então, dando continuidade ao nosso evento, nós iremos agora prestigiar a comunicação, desenvolvimento da linguagem e letramento, numa perspectiva vigotskiana. Para esta comunicação, nós contamos com a fala da professora doutora Glaís Salles Cordeiro. A professora Glaís é professora de didática do francês na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Genebra. É líder do grupo Graph Prism, grupo de investigação para análise do ensino francês, do programa de investigação e engenharia didática, conhecimento, mediação educacional e ensino. Suas pesquisas abordam questões ligadas à didática das línguas, ao ensino e à aprendizagem da produção e compreensão oral e escrita em contexto escolar e pré-escolar, a partir de uma perspectiva sócio-histórica. Então, a partir de agora, dou boas-vindas à professora Glaís. Boa noite, professora Glaís. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu escuto bem a senhora, espero que o público também. Ok. Muito obrigada. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a possibilidade de estar participando nessa jornada, o convite da Rosa, as trocas que eu tive com a Luciana, que está aqui mediando, né, o evento agora comigo, com a Thaís. Então, eu estou muito contente de poder estar falando aqui, e vamos ver se o que eu vou apresentar vai estar a contento, né? Em primeiro lugar, eu queria estar colocando que eu fiz uma pequena mudança no título da palestra, de maneira a focalizar melhor o assunto que eu vou estar tratando, tá? Então, eu expandi um pouco o título, que ficou Desenvolvimento da Linguagem e Letramento no contexto escolar, numa perspectiva vigotskiana, né? Então, anteriormente eu não tinha dado essa precisão com relação ao contexto escolar, então é nesse contexto e não em outros que eu vou estar aprofundando algumas ideias aqui. É verdade que está falando agora, na parte da tarde, eu posso me apoiar muito no que o Bernard Schneebly disse essa manhã, todos os conceitos que ele trouxe, né, de Vygotsky, e que também vão ser úteis para mim nessa palestra, como, por exemplo, o conceito de linguagem oral, o conceito de ferramenta, de comportamento voluntário, de consciência, de zona de desenvolvimento proximal, ensino, ficcionalização, são então conceitos que vocês vão ver transitar também na minha apresentação. Vamos ver se funciona. Eu estou colocando agora o plano da palestra. Eu vou começar com uma discussão sobre desenvolvimento e aprendizagem, pegando aí os principais pressupostos vigotskianos que ilustram o que eu vou estar colocando para vocês. Em seguida, eu vou falar de desenvolvimento da linguagem oral e aprendizagem da linguagem escrita. E depois eu vou encadear essa primeira parte
com a noção de letramento, ou de letramentos, né, como a gente tem usado mais atualmente, e mais especificamente de letramento no contexto escolar, para chegar, finalmente, a uma ferramenta didática, que é o ditado ao adulto, que é um dispositivo didático constitutivo do letramento em contexto escolar, que nós usamos bastante aqui nas escolas de Genebra, e dentro dessa ferramenta eu vou estar mostrando como a perspectiva vigotskiana permite esse papel constitutivo do letramento no contexto escolar. Como o ditado ao adulto permite às crianças se letrarem no contexto escolar. Então, vamos começar com desenvolvimento e aprendizagem. Na realidade, eu vou estar retomando, certamente, alguns pressupostos que o Bernard teve a oportunidade de desenvolver hoje de manhã. Eu acho que ficou claro para todo mundo que os processos de aprendizagem e desenvolvimento são processos diferentes, mas que são interdependentes, com relações complexas entre ambos e que Vygotsky desenvolve bastante nas suas teorizações. Vem um outro pressuposto que é importante para mim, que é o pressuposto de aprendizagem escolar. Então, eu vou abordar menos a questão da aprendizagem em outros contextos. Ela ocorre também, mas a minha focalização vai ser na questão da escola. Como a escola pode promover a aprendizagem, e notadamente através do ditado ao adulto. Essa aprendizagem escolar, ela é intimamente vinculada, claro, ao desenvolvimento das funções psicológicas superiores, né? Essa aprendizagem escolar vai tornar possível uma tomada de consciência e uma apreensão das funções psicológicas e, principalmente, através da entrada no mundo da escrita. Uma outra questão importante é a do desenvolvimento da criança. Como é que essas funções psicológicas superiores aparecem? O Bernard disse hoje de manhã, primeiramente, elas aparecem nas atividades coletivas e sociais como funções interpsíquicas. Então, no âmbito de atividades dialogais, de atividades com ao menos dois interlocutores ou muitos interlocutores. E somente mais tarde é que essas funções psicológicas vão se tornar funções intrapsíquicas em atividades individuais. Então, a gente vê que a aprendizagem escolar, ela não começa num vácuo. Aqui eu trouxe uma citação de Vygotsky, porque ela é precedida sempre de uma etapa que é perfeitamente definida de desenvolvimento, que é, então, alcançada antes de entrar para a escola. Então, a criança, quando vem para a escola, fez aprendizagens justamente nessas atividades coletivas que ela teve a oportunidade. Quando a gente diz que ela teve, é importante saber que nem todos os alunos que chegam à escola têm essa oportunidade, então tem alguns que têm mais, outros que têm menos. É importante levar em conta isso para poder entender também a entrada no mundo da escrita de certas crianças, que ela não é homogênea, né? E é claro que quem fala de aprendizagem escolar, ou quem fala de aprendizagem simplesmente, não pode deixar de mencionar o conceito de zona de desenvolvimento proximal, que é esse espaço de aprendizagem que a criança ou o aluno tem quando há o auxílio
de um par mais experimentado, como um adulto ou uma criança mais velha. Se a gente pensar na escola, o adulto é o professor e as crianças aí podem ter a mesma idade, são alunos que têm conhecimentos diferentes, justamente porque eu dizia que o contexto familiar, ele difere muito para cada criança. Então, quando as crianças entram na escola, elas vêm com histórias de vida muito diferentes que definem o desenvolvimento delas e também as oportunidades de aprendizagem que tiveram. Essa citação de Vygotsky, o que a criança pode fazer hoje com o auxílio dos adultos, poderá fazê-lo amanhã por si só, é, portanto, muito importante. É nesse espaço, nessa zona de desenvolvimento proximal, que a criança e que o aluno vão poder justamente desenvolver suas funções intrapsíquicas a partir das relações que elas vão manter com outros alunos, com a professora, com outros adultos, etc. E aí eu gosto muito dessa citação do Vygotsky, que diz que o único bom ensino é o que se adianta ao desenvolvimento. Bernard, hoje de manhã, falou na perspectiva piagetiana, que é completamente distinta, pois nessa perspectiva, na perspectiva piagetiana, a gente aguarda um certo nível de desenvolvimento para propor um ensino. Vygotsky vai se opor a esse ponto de vista, dizendo que não tem sentido a gente propor um ensino para capacidades que já estão lá. A gente deve propor um ensino para capacidades que estão começando a se desenvolver, ou que ainda não estão lá, mas que poderão se desenvolver a partir desse espaço que é a zona de desenvolvimento proximal. Eu estou falando de escola, mas isso é válido também para a educação infantil e para as interações também em contexto familiar. Então, é a partir desses pressupostos de desenvolvimento e aprendizagem que eu vou estar desenvolvendo a minha fala hoje. Passemos agora para a questão do desenvolvimento da linguagem oral e da aprendizagem da linguagem escrita. Vocês viram que eu coloquei em itálico as palavras desenvolvimento e aprendizagem, mostrando bem que são coisas diferentes, né? Eu estou falando do desenvolvimento da linguagem oral fora da escola, porque a gente vai ver, e o Bernard tocou um pouco nisso hoje, que o trabalho com a linguagem oral na escola é um trabalho diferente. E aí a gente pode estar falando de aprendizagem, como a gente fala de aprendizagem da linguagem escrita. Então, o que eu vou estar colocando é sempre a partir da perspectiva vygotskiana. Eu tenho alguns slides para estar desenvolvendo um pouco essas relações entre linguagem oral e linguagem escrita. Então, vou tentar fazer uma dialética entre linguagem oral e linguagem escrita. Linguagem oral, a gente viu hoje, vai se tornar a linha central do desenvolvimento durante a primeira infância e vai transformar completamente as relações da criança com seu entorno. Eu não vou estar falando sobre o que acontece antes da emergência da linguagem oral, mas a linguagem oral ela vai ser realmente um aspecto que vai transformar completamente as relações da criança com os objetos do mundo e com as pessoas que se encontram no entorno. O que a gente observa? Que a linguagem oral é, para a criança, um meio de comunicação com as pessoas que estão em torno dela e que vai contribuir ao desenvolvimento dos processos volitivos, ligados ao comportamento voluntário. Por quê? Porque a comunicação, ela em si, ela já traz a questão do comportamento
é um comportamento involuntário, porque a motivação ela está dentro já da situação de comunicação. Eu vou desenvolver um pouco mais essa questão. Primeiro, vejamos que quando a criança se comunica, e ela usa palavras para se comunicar, ela usa fonemas também, né? Se eu quero dizer bola, o meu aparelho fonador, ele tem que utilizar os órgãos fonatórios para fazer b, o, l, a. Mas quando eu falo, quando a criança fala, quando ela se comunica, a pronunciação ela é automática e inconsciente. Então, ela é capaz de produzir os fonemas necessários na língua falada, né, no seu entorno, mas esse comportamento é absolutamente inconsciente e automático. Já na linguagem escrita, a gente vai ver que as coisas são um pouco diferentes. Vygotsky diz que a linguagem escrita não repete minimamente a história da fala. A gente poderia pensar que o processo de aquisição da linguagem oral coincidisse com o processo de apropriação da linguagem escrita. Não, porque são sistemas completamente distintos. Mesmo se eles guardam alguns elementos comuns. Mas a linguagem escrita, ela não é uma simples tradução da linguagem oral para sinais gráficos. Ela, sim, vai implicar uma consciência da estrutura sonora da palavra. Uma capacidade a decompor a palavra em fonemas e restaurá-la em seguida, de maneira voluntária, através de sinais gráficos. Então, aí o que acontece? Quando a criança vai escrever a palavra bola, ela vai ter que decompor essa palavra em fonemas. B, e que sinal gráfico eu uso para que B seja escrito? O grafema B. O, grafema O, L e assim por diante. Então, o comportamento voluntário, ele está presente aí. Um comportamento que, na linguagem oral, não existe. A não ser que o oral se transforme em um objeto de estudo. E aí é a questão da escola, não é do que eu estou falando nesse momento. Então, a gente vê que o domínio da linguagem escrita não é uma simples apreensão da técnica da escrita, pois a gente vê que o sistema ele funciona a partir dessa base voluntária e consciente. Então, o que o Vygotsky vai nos dizer é que a linguagem escrita introduz a criança no plano abstrato mais elevado da linguagem. E é aí que tem essa reconstrução, da qual falava o Bernard hoje de manhã, do sistema psicológico da linguagem falada que foi anteriormente constituído. A linguagem escrita vai, então, através do que ela traz de novidade, reorganizar esse sistema da linguagem falada. Então, quando a criança ou o aluno entra no mundo da escrita, a linguagem oral não vai mais ser como ela era até então. E isso pode ser visto também em outros exemplos com relação à língua estrangeira, mas eu não vou estar desenvolvendo essa questão aqui. Continuemos um pouco mais precisamente agora com relação à linguagem escrita. A gente vê que a linguagem escrita é, portanto, representação, né? Isso implica uma primeira abstração. O que a linguagem escrita é? Ela é uma linguagem em forma de pensamento, desprovida do aspecto sonoro da linguagem oral.
E essa é uma das grandes dificuldades que a criança vai ter quando ela vai aprender, quando ela vai se confrontar à linguagem escrita. O que diz o Vygotsky? O fato de que esta linguagem é pensada e não pronunciada constitui uma das maiores dificuldades com que se defronta a criança no processo de apreensão da escrita, que eu acabei de dizer com outras palavras. A criança, ela deve abstrair o aspecto sensorial da sua própria fala, passar a uma linguagem abstrata que não usa palavras, mas representações de palavras. Então, o fato de eu ter que pensar na palavra bola, decompor em fonemas e transpor em grafemas, eu estou trabalhando com uma forma de representação da palavra, e não mais só com a palavra, como é o caso da linguagem oral. E é por isso que o Bernard dizia hoje de manhã que a linguagem escrita é a álgebra da escrita, com relação à aritmética, né? Pois ela requer uma simbolização de símbolos sonoros, porque a fala já é uma forma de simbolização. E o Vygotsky chama isso de uma simbolização de segunda ordem, que é mais difícil do que a linguagem falada. Então, vejam tudo que está envolvido só nessa primeira abstração, porque eu vou trazer ainda a segunda abstração. Os signos da linguagem escrita e o seu emprego são assimilados pela criança de modo consciente e arbitrário. Por que a letra B transcreve o fonema B? Completamente arbitrário. Ao contrário do emprego e da assimilação inconsciente de todo o aspecto sonoro da fala. Então, isso leva a criança a ter consciência também do próprio processo de fala, como eu dizia. E é aí que tem essa reorganização do sistema psicológico, da linguagem oral e da linguagem escrita. Isso muda todo o conjunto de condições psicológicas que tinham sido observadas na linguagem falada. Isso para a primeira abstração. Vamos ver agora uma segunda abstração, que pressupõe a linguagem escrita. É a questão da ausência do interlocutor e da motivação, que eu já pincelei um pouco. A linguagem escrita é uma linguagem em que o destinatário ele não está em contato com aquele que escreve. Mas lembrem-se, na linguagem oral, a experiência que a criança tem é da presença do interlocutor com quem ela está se comunicando. Na escrita, a gente já não tem essa permanência do interlocutor, né? É um interlocutor à distância. É também, por essa razão, uma forma discursiva monologal. Já foi falado hoje de manhã. Eu acho interessante essa citação do Vygotsky, que diz que é uma conversa com a folha de papel em branco, com um interlocutor imaginário ou apenas representado. É interessante que, de certa forma, eu estou nessa situação agora, embora a minha folha de papel não esteja em branco, mas eu não estou vendo os meus interlocutores, então eu me represento os meus interlocutores, né? Eu imagino as necessidades desses interlocutores para construir a minha fala monologizada, né? O que é muito próximo do que a gente tem que fazer quando a gente escreve. Por isso, a folha de papel em branco. Embora a linguagem oral compartilhe com a linguagem escrita as características sintáticas e semânticas de base, a linguagem escrita, ela é um pouco diferente. Por exemplo, não há elipses. Ela necessita uma maior explicitação
e uma inteligibilidade para que quem vai nos ler possa nos compreender. Toda a questão dos deiticos, dos gestos, né, que podem acompanhar a linguagem oral, desaparecem na linguagem escrita. E essa questão é uma questão também bastante complexa para a criança que aprende a escrever. A linguagem oral. A linguagem oral, eu já havia dito que a motivação na linguagem oral, ela é dada pela própria situação. A situação, a necessidade de comunicação entre os interlocutores. E o que acontece nessa situação? Que todos os interlocutores vão se observar, vão se escutar e regular o comportamento linguístico em função das reações do outro. Ora, na linguagem escrita, a gente não tem mais isso, né? Não tem pergunta e resposta, não tem incompreensão e explicação. Então, na linguagem falada, não há a necessidade de criar uma motivação para falar, porque a situação de linguagem oral já é, em si, a própria motivação. Na linguagem escrita, há uma necessidade de se criar a situação, de se representá-la no próprio pensamento. Então, esse tratamento é mais independente, mais voluntário e mais livre da situação. Ou seja, quando eu escrevo hoje para ser lida amanhã, daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, 10 anos. Né? Então, tudo isso faz com que a linguagem escrita seja finalmente bastante distinta da linguagem oral. O aluno, quando ele se inicia na escrita, ele não sente necessidade dessa nova função da linguagem. E ele tem ainda uma noção um pouco vaga da utilidade que essa função pode ter para ele. Então, vocês já estão vendo aonde eu quero chegar. Eu quero chegar na noção de letramento escolar. Frente a tudo isso, a essas abstrações, o que a escola pode fazer para letrar os alunos, principalmente em início de escolaridade? Isso me permite fazer a transição para a questão dos letramentos e do letramento em contexto escolar. Para que a gente fale a mesma língua, vamos ver algumas definições de letramento ou letramentos que eu encontrei aí nas minhas leituras, tentando pegar um pouco autores estrangeiros, autores brasileiros. Vamos ver o que aparece de fundamental nessas definições, que são definições já mais contemporâneas. Eu não peguei definições mais antigas em que a gente não tem essa perspectiva que vocês vão ver, que é uma perspectiva social e cultural do letramento. Então, eu peguei aí uma primeira definição de David e Morin, que dizem que o letramento, né, é definido pela interação entre habilidades de leitura e de escrita e a complexidade social e cultural de sua aquisição e uso. Então, a gente vê que tem leitura, tem escrita, tem cultura e tem sociedade. Então, são 4 elementos que aparecem já nessa definição. Jaffré, que é um outro autor francófono, vai dizer que o letramento é o conjunto das atividades humanas que implicam o uso da escrita em recepção e em produção. Então, de novo, leitura e escrita. Põe um conjunto de competências de base linguísticas e gráficas. Então, aí ele vai adicionar um elemento, né, a mais, que é essa questão, tem especificidades gráficas, a serviço de práticas, sejam estas técnicas, cognitivas, sociais ou culturais. Então, ele expande um pouco mais a primeira definição. Uma terceira definição que eu peguei é a de Soares, que diz que
é o estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e escrever e a participar de práticas sociais de leitura e de escrita. Então, a gente entra aqui com a questão da aprendizagem, que não aparecia ainda nas duas primeiras definições, mas a gente retoma também as práticas sociais, a leitura, a escrita. Segundo Kleiman, o letramento tem como objeto de reflexão, de ensino ou de aprendizagem os aspectos sociais da língua escrita. E ela puxa mais para a questão dos aspectos sociais, mas ela traz um elemento, que é o elemento de reflexão, e os elementos de ensino e de aprendizagem. Rojo, 2009, vai dizer: o termo letramento busca recobrir os usos e práticas sociais de linguagem que envolvem a escrita de uma ou de outra maneira, sejam eles valorizados ou não valorizados, locais ou globais, recobrindo contextos sociais diversos. Então, Rojo vai ainda mais além, trazendo a questão dos grupos sociais, né? Letramentos valorizados, letramentos menos valorizados, são locais, são globais, e, finalmente, a gente vem com uma questão que foi um pouco levantada hoje de manhã nas questões dos participantes, que é a questão dos multiletramentos e das tecnologias, né? Que é uma questão mais recente no estudo do letramento ou dos letramentos. Por quê? Porque as tecnologias vão implicar meios semióticos que podem ser estáticos, como desenhos, esquemas, fotografias, ou dinâmicos, né, os documentos audiovisuais, principalmente, e que vão instaurar outras relações aí que devem também ser aprendidas pelos alunos. Então, vejam como a noção de letramento ou de letramentos, ela evolui, né, ao longo dos anos, e nós vamos ver agora que o contexto escolar vai determinar um pouco o tipo de letramento. Por isso que a gente fala em letramento escolar. Para começar com a questão do contexto escolar e dos letramentos. A gente sabe que todo conhecimento é produzido num determinado contexto social, de uso, e que ele assume uma função prática, ou criação de novos conhecimentos, ou conhecimentos científicos, conhecimentos de especialistas. Mas na escola, e aí eu retomo Vygotsky, o processo de aprendizagem que se produz na escola é um processo específico, diferente daquele que a criança viveu antes de entrar na escola. Por quê? Porque ele vai se orientar para o domínio de noções que se adquirem durante o ensino escolar. E Vygotsky vai pôr realmente o dedo na questão das matérias escolares. E para ele, a escrita, a leitura são matérias escolares, a aritmética, a álgebra, etc., as ciências. Então, a escola é um contexto que é diferente do contexto familiar e de outros contextos fora da escola. Ela tem funções específicas. Vygotsky insiste muito nisso. Na escola, os conhecimentos transformam-se em objetos de ensino. Não é só para praticar, é para aprender. Eles vão ser ensinados, vão ser apreendidos. Então, a escola é, como diz Bourdieu, Chenevlier retoma essa figura, é um espaço de lazer de estudo, e que é definido por essa função. Na escola, os conhecimentos vão ser abordados através de outras formas discursivas e propostos em situações que rompem com seus usos habituais,
Não é mais a questão dos conhecimentos com função prática, né? E eles se transformam, assim, em objetos de ensino e de aprendizagem para garantir as condições de estudo. Então, dito de outra maneira, escola é letramento. Rojo já dizia isso em 2001. O que é letramento na escola, então? É essa demonstração que eu quero estar fazendo. São práticas de leitura que levam, né, a processos de aculturação à escrita, através dos suportes que são propostos, das frequências e funções das interações em torno destes suportes. A gente pode ter um mesmo livro de literatura infanto-juvenil em casa e na sala de aula, esse suporte ele não vai ser tratado da mesma maneira. As funções são diferentes, as interações são diferentes. A natureza das reflexões a respeito da escrita e de seus usos também são diferentes. A gente vai para o desenvolvimento de uma fala letrada, que é tendencialmente monologizada. Então, o professor é aqui um agente de transformações, que age sobre uma série de funções psíquicas que são diretamente ligadas às atividades de linguagem e atividades como a escrita e como a leitura, que necessitam uma explicitação das redes multissemióticas que implicam esses suportes, mesmo que eles não sejam digitais, tanto os textos impressos quanto os textos digitais. Então, o que eu vou trazer para vocês agora é uma ferramenta didática que tenta recuperar tudo o que foi dito até aqui e mostrar que escola é letramento. Ok? Bem, vou tentar ir, assim, numa velocidade que não seja muito rápida, mas eu estou com 35 minutos de fala, então eu preciso tomar um certo cuidado. Vamos definir o que é o ditado ao adulto, os princípios e os objetivos dessa ferramenta didática. É uma situação de interações, como qualquer situação escolar, mas em produção de escrita. Uma situação em que os papéis habituais vão se inverter. Por quê? Porque é a criança que vai propor um texto ao adulto, e o adulto vai escrever esse texto porque a criança não sabe ainda escrever. Então, não é o professor que propõe o texto, mas sim a criança. O professor é o escriba. Então, o aluno é o autor do texto. Este texto não existe antes de ser ditado. O professor é o escriba por quê? Porque ele é um mediador experimentado na escrita de textos. Ele conhece o sistema da escrita. Então, eu vou apresentar para vocês hoje 3 grandes objetivos do ditado ao adulto. Primeiro objetivo, apropriar-se da escrita como sistema semiótico, para a criança, né, para o aluno. Segundo objetivo, produzir textos pertencentes a diversos gêneros textuais. E um terceiro objetivo, talvez menos conhecido, escrever para compreender melhor um texto. A gente entra bem aí nas relações entre leitura e escrita. São esses 3 objetivos que eu vou estar desenvolvendo aqui para vocês. Vou ver se eu consigo abordá-los de maneira equivalente, tá? Vocês vão ver que o ditado ao adulto, ele é uma elaboração conjunta e negociada que vai justamente facilitar a transformação da linguagem oral em linguagem escrita. Então, o professor pergunta para os alunos o que é que eu vou escrever, está aqui a folha branca. Os alunos vão dizer para o professor o que ele vai escrever, mas o professor ele vai escrever interrogando os alunos, levando-os a se situar no espaço da linguagem escrita.
Eu vou dar alguns exemplos para vocês verem como é que o professor procede, porque é isso que me interessa aqui. Antes disso, eu dou aqui um exemplo para vocês de um texto ditado ao adulto. Trata-se do gênero painel documentário. É um texto que foi produzido por um grupo de 4 alunos de primeiro ano. Para nós, aqui, são alunos de 4 a 5 anos de idade, que ditam o texto para o professor e que também escolheram as imagens que vão. Então, aqui, o texto é sobre o papagaio do Gabão, mas a gente vai olhar mais adiante, a gente vai analisar mais adiante esse texto. Era só para dar uma ideia do que é um texto ditado ao adulto. É realmente um texto e não apenas uma frase ou outra. Então, vamos lá. Primeiro ponto, eu falei do sistema alfabético, né, o sistema da escrita. O ditado ao adulto permite justamente passar da linguagem oral para a linguagem escrita, de uma postura cognitiva de quem fala a uma postura cognitiva de quem escreve. Então, a gente vai do oral espontâneo ao oral que pode ser escrito. Um mesmo sistema sintático, só que declinado diferentemente. Vamos ver? Um exemplo. O aluno vai ditar para o professor, né, que o professor deve escrever. Ele diz: meu pai, a professora, o carro dele, o pneu furou. Aí a professora, é aqui que vem a mediação. E como é que a gente pode escrever isso que aconteceu? Porque o que foi colocado aqui, meu pai, o carro dele, o pneu furou, é funcional na linguagem oral. É assim que a gente pode se comunicar. Mas na escrita, não funciona. Aí o aluno 1, entra então o aluno 2. O pneu do carro do meu pai furou. Isso. Então, a gente vê que juntos, aluno 1, aluno 2 e professor chegam a uma formulação que usam o mesmo sistema sintático, mas que é própria à linguagem escrita, né? A gente vê aqui a questão da segunda abstração do Vygotsky, a questão das necessidades do interlocutor ausente e da explicitação. Vamos continuar com outros exemplos. Um posicionamento enunciativo que implica um distanciamento da situação de produção imediata do texto, foi dito hoje de manhã, e uma ficcionalização da situação de comunicação. A professora, ela propõe o seguinte, tem uma aluna na sala, que é a Sandra, que se mudou de cidade, e que ela diz para os alunos, vamos escrever uma resposta para a carta que a Sandra nos enviou. O que eu devo escrever? Ela pergunta, né? O aluno 1, vejam lá, a gente quer que ela volte para a gente brincar de esconde-esconde e que a gente quer o número de telefone dela e que a gente quer ligar para ela. Vejam, o aluno 1 não se posiciona como enunciador que está se correspondendo com a Sandra. Ele está se dirigindo a quem? À professora. Isso demanda da parte da professora uma intervenção. Se você falar com a Sandra, o que você diz para ela? Aluno 2. Por favor, Sandra. É o aluno 2 que vai entrar, né? Por favor, Sandra. Aluno 3. Por favor, Sandra, você pode dar seu número de telefone para a gente? Então, a gente vê que o aluno 3 ficcionaliza a situação de comunicação com a Sandra e propõe o enunciado que pode ser escrito, né? Então, nessa situação, a gente toca de novo a questão da segunda abstração do Vygotsky, né? Temos aí uma motivação para escrever, uma atitude voluntária e consciente
uma necessidade de criar a situação e de representá-la no próprio pensamento, né? Uma explicitação dos fenômenos enunciativos e da gestão dos sentidos do texto. Mas, eu estava dizendo antes, que o ditado ao adulto, ele revela também o funcionamento do sistema ortográfico. Como que a gente pode fazer? O ditado ao adulto, justamente, ele vai permitir essa representação da cadeia sonora. Vai permitir aos alunos recortarem as palavras no contínuo sonoro e recortar, em seguida, as palavras em fonemas para poder, então, utilizar o sistema alfabético. Acontece que a gente não escreve somente com o sistema alfabético, a gente também usa os sinais de pontuação, maiúsculas, símbolos, espaços entre palavras, que é a dimensão extra-alfabética. Então, o ditado ao adulto permite revelar essas duas dimensões para os alunos. Concretamente, como? Os alunos vão poder segmentar, um enunciado oral em grupos de palavras, em sílabas, em fonemas, né? Identificar, por outro lado, palavras escritas, porque o texto é escrito diante dos olhos dos alunos, eles podem ver, então, as palavras escritas, e o professor vai orientar justamente o olhar dos alunos para o funcionamento do sistema. Eu tenho um exemplo aqui, que está pequenininho, desculpe, eu queria colocar numa página só. Então, vamos ver. Por exemplo, através do ditado ao adulto, a gente pode ajustar a velocidade da fala. A professora diz: você está ditando muito rápido. Eu ainda não acabei de escrever a palavra que você me ditou. Pronto, vamos ler juntos agora. E aí ela vai decompor o contínuo sonoro em palavras, não é? O menino ficou contente e assim por diante. Então, ela está trazendo esse olhar, a atitude voluntária para a linguagem oralizada. Segmentar o contínuo sonoro, como a aluna que propõe, mas o pneu furou. Professora, você pode me ditar palavra por palavra? Mas o pneu furou. Gente, mas o pneu é uma palavra só? Aluna 2. Pneu é uma palavra, então tem que ditar assim, mais o pneu. Vejam a dificuldade. Professora, então tem duas palavras, mais o e pneu? Os alunos ficam em silêncio, porque eles veem que tem alguma coisa que não está funcionando. Olhem, mais é uma palavra e o é outra palavra, então a gente faz um espaço entre elas, né? E escreve separando mas, o, pneu. Mas também ela pode levar os alunos a verem as relações entre os fonemas e grafemas. Por exemplo, decompor a palavra pneu. Como é que a gente escreve pneu? Um aluno diz P, N, E. A professora diz, não está faltando nada? Como é que a gente escreve eu? Vocês lembram que a gente já escreveu eu no cartão do Dia das Mães? A gente escreveu eu para a mãe. A gente não ouve os mesmos sons? Então vejam que tem toda uma orientação, um ensino, para que haja aprendizagem. Então essa é uma outra função do ditado ao adulto. Vamos para a segunda função que eu havia colocado, que é a de produzir textos escritos, né, de gêneros diversos. Aqui a gente está na questão da especificidade do contexto de produção que o Bernard insistiu hoje de manhã. A gente não escreve um conto da mesma maneira que a gente escreve uma regra de jogo. O contexto de produção é diferente
E então, do ponto de vista das características textuais e linguísticas, também haverá uma diferença. Essa citação que eu coloquei aqui era só para mostrar que, desde 4 anos de idade, dá para a gente escrever textos através do ditado ao adulto. A gente não precisa esperar até 8, 9 anos, quando as crianças estão começando a aprender a escrever, do ponto de vista do sistema alfabético, para escrever textos. Nessa questão da passagem do oral para a escrita, né, a gente já colocou que a criança tem que se projetar. Ela tem que se projetar numa situação que não é a situação presente, mas ela também tem que se representar o gênero apropriado para essa situação. Como eu disse, contar um conto é diferente de explicar as regras de um jogo. Então, ela vai passar dos gêneros primários, de uma relação imediata com a situação material de comunicação, para os gêneros secundários, que têm uma autonomia com relação à situação material de produção. Aí a gente lembra de Bakhtin, Broncar. Então, nesse sentido, a questão do gênero vai ter uma incidência na representação da situação de comunicação escrita, mas também no conteúdo temático, né? Os conteúdos de um conto são muito diferentes dos conteúdos de uma regra de jogo, o planejamento do texto é diferente, e os elementos de textualização, né, o uso dos recursos linguísticos da língua, são diferentes. E aí a gente volta, deixa eu ver como é que eu vou me organizar aqui. Eu vou dar algumas dicas ainda com relação a como fazer o ditado ao adulto, para mostrar em seguida um exemplo. Antes do ditado ao adulto, é lógico que para escrever um conto ou uma regra de jogo, a gente tem que mostrar exemplos desses gêneros para os alunos. Então, antes de chegar ao ditado ao adulto, eles têm que ter visto um pouco esses gêneros, senão não haverá maneira de realizar o ditado ao adulto. Então, sempre há atividades de manipulação, de observação do gênero. Depois a gente vem para a realização do ditado ao adulto. Antes de escrever, antes de passar aquelas situações de diálogo didático que eu mostrei para vocês, tem que se negociar os conteúdos que vão compor o texto. Definir a situação de comunicação. Planejar o texto, já antes de escrever, né? Para chegar finalmente na fase da escrita, que é o momento em que o professor vai escrever o que os alunos vão ditar, a construção, né? E implica releituras, reformulações de enunciados. A gente viu isso nos exemplos que eu dei para vocês. Então, há o tempo todo releituras intermediárias e uma fase de releitura final. Vamos ver, então, a situação do painel documentário, que eu tinha mostrado para vocês no início. Qual era a situação de comunicação proposta aos alunos? Vamos fazer uma exposição dos painéis nos corredores da escola, destinada aos outros alunos e aos professores. Tá, os outros professores. Qual é a postura de enunciador dos alunos? Eles são experts do papagaio do Gabão. E eles se representam esses destinatários que são destinatários no escopo escolar. Qual é o conteúdo temático? Eles têm que ter lido, visto vídeos sobre o papagaio do Gabão, para saber dar informações quanto ao físico da ave, quanto ao habitat, quanto à alimentação, reprodução, modo de vida. Esses conteúdos foram adquiridos, como eu disse, por meio de leituras feitas pelo professor e vídeos. Mas tem também o planejamento do texto. Eles podem conhecer os conteúdos, mas se eles não conhecerem o planejamento do texto, saber que tem um título,
em cima, que a gente usa imagens, que as informações são agrupadas, mas que a gente pode colocá-las livremente no espaço. Tudo isso a gente tem que ter atividades de observação e manipulação de painéis documentários do ponto de vista do planejamento do texto. E, finalmente, os elementos de textualização. Que tipo de formulação do título? A gente não pode dar o título "O papagaio do Gabão era bonito e cinza". Um painel documentário não leva esse tipo de formulação de título. Então, num conto e num painel documentário tem título, mas a formulação é diferente. Um léxico específico ao gênero é um léxico mais especializado, né, do painel documentário. E uma ausência de implicação do enunciador no texto. Não tem eu. Então, esses são os elementos que foram trabalhados antes de se chegar ao texto que vocês viram aqui. A gente não vai ter muito tempo de apreciar esse texto, mas eu vou cantar para vocês um pouco o que aparece no texto. Vocês vejam, tem o título, eu estava dizendo que o título era um elemento, Papagaio do Gabão. A formulação do título é adequada? Sim. Vamos ver agora em termos de informações. Ele mora na África. Os filhotes nascem todos amassados, eles não têm plumas quando eles nascem. O papagaio está abrindo uma noz, ele tem um bico muito duro, ele pega o que quer comer com as patas, com os pés, desculpe, erro de tradução. Ele faz o ninho dele na árvore. Então, a gente vê que a gente aprende com esse texto. Uma das funções do painel documentário é que o leitor aprenda informações, né, sobre, no nosso caso, o papagaio do Gabão. As informações estão agrupadas? Sim, de certa maneira estão. Tem um pequeno problema aqui com o papagaio está abrindo uma noz, né? A gente vê que a representação das necessidades do destinatário resvalam um pouco. O professor vai corrigir isso? Não. É um primeiro texto dos alunos, ele está vendo o que os alunos conseguem fazer. A utilização das imagens, ela é adequada? Vocês não conseguem ver muito bem, mas aqui tem um mapa, ele mora na África, a gente vê a África. Eles nascem amassados, a gente vê. O papagaio tem um bico duro, e aqui ele pega com os pés. Então, de forma geral, esse texto, para alunos de 4, 5 anos de idade, corresponde bem com um painel documentário, né? Então, é aí que a gente vê o potencial do ditado ao adulto. Porque se esses alunos escrevem hoje através do ditado ao adulto, eles estão transformando a linguagem oral deles em linguagem escrita, e amanhã, quando eles dominarem o sistema alfabético, eles já sabem como produzir textos. Então, eu fui um pouquinho mais rápido aqui, mas eu acho que dá um panorama do que é escrever um texto através do ditado ao adulto. Mas eu disse que também é possível escrever para compreender melhor um texto. Em nossas últimas pesquisas, a gente tem trabalhado muito com a compreensão em leitura. E a compreensão em leitura, uma das grandes dificuldades para esses alunos que iniciam a escola, é compreender que, quando a gente lê um texto, a gente toma decisões provisórias com relação às significações do texto, que são progressivas, que são revistas. A gente tem relações locais ou globais a partir dos indícios que estão no texto, as imagens, o que é dito, o que não é dito. Então, necessita um grau de letramento, a leitura, enorme. Aqueles alunos que estão acostumados a ler em casa, claro que estes não se sentem muito perdidos quando estão em sala de aula, mas os que nos preocupam são os que não têm essas chances, né? Então, o ensino da compreensão e leitura, ele pressupõe uma abertura às características textuais e contextuais. A gente tem que levar em conta as estratégias de compreensão dos alunos e o diálogo didático que o professor pode tecer com o aluno ou com os alunos.
como é que eu vou fazer aqui? Vou colocar tudo isso aqui. E, assim, vou tentar resumir um pouco, porque eu estou estourando meu tempo, mas eu queria muito mostrar esse terceiro exemplo, então eu vou estourar um pouquinho meu tempo. Como que o ditado ao adulto vai ajudar a melhor compreender um texto? O que a gente propõe para os nossos alunos, né, é que eles escrevam um texto em continuidade com o texto proposto no livro. Isso implica em ficar no mesmo mundo construído pelo autor, né? E dessa forma, o ditado ao adulto ele vai tornar explícitos alguns mecanismos de construção de significações que podem não ser explícitos só através da leitura. Então, no diálogo entre o professor e o aluno, essas coisas vão ser explicitadas. A gente escreveu um livrinho sobre o ditado ao adulto, que vai ser traduzido, a gente está começando a preparar essa tradução, então, logo, logo, vocês vão ter em mãos também essas coisas que eu estou colocando para vocês. Eu vou pegar um exemplo, então, de atividade que pode ser proposta para que o ditado ao adulto auxilie na compreensão e leitura. A gente fez o seguinte, os alunos leem um livro que se chama Eu Sou Mais Forte e A Sopa de Pedra, não tem uma tradução em português. Eu Sou Mais Forte é um livro pastiche, um conto pastiche, desculpe. O que é um conto pastiche? É um conto que convoca personagens ou ideias de outros contos. Eu Sou Mais Forte é um conto que começa com um lobo que já comeu, que se sente saciado e que vai vai dar uma volta no bosque para fazer a digestão e também para verificar se ele continua a ser o mais forte. E o que vai ser complexo para os alunos é que esse lobo vai se encontrar com uma série de outros animais, como esse coelho que vocês estão vendo aí, ou esses personagens como Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos, os Sete Anões, e ele vai, eu vou voltar atrás, sempre perguntar para o personagem, né, se ele é o mais forte. E algumas vezes, assim, desmerecendo um pouco o personagem, como, bom dia, orelhudinho, eu sou mais forte? E o personagem vai sempre responder que sim, porque a representação que esse personagem tem do lobo é de um animal feroz, né, um predador, e de que ele é a presa. Ele não sabe que o lobo já comeu. E essa é a grande dificuldade para os alunos, porque eles não conseguem entrar nesse mundo construído pelo autor, pelo Mário Ramos, né? E, então, passando pela escrita, pela atividade que eu vou descrever rapidamente para vocês, eles vão conseguir compreender melhor esse conto pastiche. E no final dessa história, o lobo vai encontrar um personagem pequenininho, que é um dragãozinho aqui. Mas o dragãozinho não vai ter medo do lobo e a situação se inverte. E é o lobo que passa a ter medo do dragãozinho, porque o dragãozinho vai dizer, minha mãe é a mais forte. Então, essa reviravolta também não é simples para os alunos compreenderem, porque um personagem que é menorzinho, né, não vai ter medo. Então, tudo isso pode ser explicitado com uma atividade que é a comparação entre esse conto pastiche e A Sopa de Pedra, que é um livro em que tem a mamãe galinha, mas essa mamãe galinha ela é muito esperta e ela tem uma lábia, ela vai fazer o lobo que chega e quer comer, a mamãe galinha, né? Bom dia, eu vou te comer e depois roubar essas lindas roupas. Ela vai ser esperta e vai dizer, não, mas antes disso, você não quer experimentar uma sopinha? Ah, claro que sim. Toma a sopa e depois te devoro. Mas o que ela vai fazer? Ela vai propor para esse lobo uma série de tarefas domésticas. Você não quer fazer isso, você não quer fazer aquilo, você não quer acertar a minha antena.
Antes, você não quer buscar cenoura, tal, a sopa vai ficar melhor, porque ele experimenta a sopa não está boa, e assim por diante. Então, com a lábia dela, ela vai levando esse lobo no bico, até que, no final, o lobo está cansado, né, de tanto trabalhar e bem alimentado. E então ele diz, não, eu vou embora daqui, eu não quero mais saber. Então, o que a gente quer com a atividade escrita? Que os alunos se baseiem neste conto e criem um novo episódio para Eu Sou o Mais Forte, em que o personagem vai agir como mamãe galinha. Então, a atividade é: e se a gente enganasse o lobo? Escrever uma nova versão de Eu Sou o Mais Forte, que poderia ser enviada para o autor ou para uma outra turma. Vejam, a necessidade de ter um destinatário para dar sentido para essa situação de escrita. Eles vão escrever em grupos de 4, 5 alunos um novo episódio para o conto, né? Cada grupo escreve, os personagens são escolhidos com base em imagens que são dadas, são personagens de contos que vão ter que ter um comportamento diferente. Então, o início do conto pastiche, ele é mantido, o lobo está saciado, vai passear, mas cada personagem vai agir como a mamãe galinha, fazendo com que o lobo trabalhe para este. A estrutura repetitiva, né, do conto é mantida, com narração, diálogos, etc. Ok? Eu tinha 2 exemplos, mas eu vou mostrar para vocês um exemplo. Esse aqui, eu acho que eu vou mostrar o segundo exemplo. Olha lá. Então, nós estamos aqui numa sala de aula em que os alunos têm 5, 6 anos, tá? E a produção é essa que vocês estão vendo. Então, o lobo encontra, essa era a frase que fazia a ligação com o restante, né, do conto e o que vinha depois. Esse grupo aqui escolheu os 3 porquinhos como personagens, então vamos ver o que vai acontecer. O lobo encontra os 3 personagens. Mas o que vejo? 3 porquinhos longe de suas casas? Que imprudência! Me digam, meus gordinhos, quem é o mais forte? Pergunta o lobo. Como você é o mais forte, você pode construir 2 casas, né? Claro, eu vou construir sim. Eu sou o mais forte. Depois que as casas foram construídas, as casas desmoronaram e caíram em cima do lobo. Então eles ficaram com a casa dos 3 porquinhos. Os 7 anões vieram ver os 3 porquinhos. É aí que tem a ligação com o próximo grupo que trabalhou com os 7 anões. O que a gente vê aí? O que esse ditado ao adulto permite aos alunos? O conteúdo temático. Eles estão inscritos no mundo construído pelo autor de Eu Sou Mais Forte? Sim. O lobo deprecia os 3 porquinhos. Os personagens enfrentam o lobo como mamãe galinha, que era o que foi proposto. E tem uma apropriação inicial da significação da ideia de fazer o lobo trabalhar, construir 2 casas e ficar fragilizado. As casas caem em cima do lobo. Tem esse tom de surpresa, de conivência, que é próprio a um conto pastiche. E o planejamento foi respeitado. A gente vê que tem uma estrutura que é próxima da que a gente vê no Eu Sou o Mais Forte, e que cada grupo vai encadear, né, repetindo esse mesmo tipo de texto que vocês estão vendo aí, para cada personagem. E do ponto de vista dos elementos de textualização, a gente vê recursos para exprimir humor ou ironia, mas o que vejo, meus gordinhos, então a gente vê que, nesse caso, passar pelo ditado ao adulto garante uma melhor compreensão do texto do autor Mário Ramos. E eu chego no meu último slide, que vai concluir sobre os aportes do ditado ao adulto para o letramento. Ele oferece, vocês viram, um espaço de mediação social
que possibilita aos alunos uma iniciação à escrita. A criança aprende progressivamente a fazer funcionar na sua linguagem oral as características próprias à escrita. Maior explicitação, problemas de narrativa, discursos reportados, etc. O ditado ao aluno é então, o ditado ao adulto, desculpe, é então um instrumento que possibilita ao professor levar seus alunos a conhecer progressivamente a língua escrita, apoiando-se na língua oral destes últimos. O ditado ao adulto projeta os alunos numa situação de comunicação diferida, imediata, implicando destinatários ausentes, o que contribui para a transformação e controle de seu sistema psíquico anterior da linguagem oral. É experimentando, então, os papéis de autor e de leitor que os alunos podem compreender plenamente o que está em jogo na relação enunciador-destinatário, na produção e na compreensão de textos escritos. Obrigada pela atenção, desculpe por ter ultrapassado um pouco o tempo. Tem algumas referências bibliográficas aí, algumas bastantes, mas não é o que é mais importante. Eu vou tirar, então, o diaporama. Obrigada, professora Glaís, pela clareza, pela calmaria. Eu, enquanto espectadora da fala da senhora, e acredito que o público também deve compartilhar, né, das minhas impressões, mas é uma fala com muita propriedade e muito clara, né, muito clara. Realmente a senhora deixou o conteúdo atingível, né, ao professor. Vou reiterar que a senhora foi muito ovacionada aqui no chat, né? Não estou mentindo, o pessoal aí da produção, creio que vai começar a projetar, ou durante a fala da senhora também projetou, né? Algumas colegas, né? Algumas professoras, né? Que coadunam aí da mesma perspectiva, elogiaram a fala da senhora, prestigiaram, né? Então, vou reforçar aqui os meus parabéns, que eu acredito que é também o do público ouvinte. Muito obrigada, Luciana. Passamos agora para o momento das perguntas. O Danilo vai projetar, nós temos uma pergunta aqui. Então, nós temos a pergunta aqui da Thaís, né? Ela diz o seguinte: se o indivíduo criança avança em seu desenvolvimento conforme a fase em que se encontra, como o cultural influencia significativamente neste processo? É uma excelente pergunta. O cultural, ele vai estar sempre influenciando no desenvolvimento da criança, desde o nascimento. Desde o momento em que o bebê nasce, o entorno procura dar significações, dar sentido ao que ele faz. O bebê, ele age involuntariamente, né? Numa atividade reflexa, sem nenhuma intencionalidade. É o entorno que vai dar essa intencionalidade. E, passo a passo, o bebê, ele percebe que esse entorno reage, algo acontece para que uma sensação que é de fome, mas que ele não sabe o que é, uma sensação de desconforto, ela desaparece quando, por exemplo, tem o rosto, né, de uma pessoa ao lado, que é a mãe ou o pai. E, com isso, ele vai se desenvolvendo justamente dentro desse contexto pleno de significações. Eu dei o exemplo do nascimento para marcar bem, mas isso acontece no decurso do desenvolvimento e continua acontecendo depois
na escola, né, também, via as aprendizagens escolares. Eu vou aproveitar, né, o finalzinho da resposta da senhora e só vou fazer uma correção. A pergunta foi feita pela Manuela Afonso. Ok. Nós Espero ter respondido a pergunta da Manuela. Sim, respondeu. A próxima questão é da Viviane Fernanda Silvestre. Okay. Então, ela diz o seguinte: como trabalhar o processo de construção do sistema de escrita alfabética e o processo de letramento sem o prejuízo de afetar um dos dois processos ou de um se sobressair em relação ao outro? Ótima pergunta também. A primeira observação que eu vou fazer é que o processo de letramento e o processo de construção do sistema de escrita alfabética é o mesmo processo. É um só processo. O que eu tentei mostrar é que o processo de letramento é, ao mesmo tempo, estar se apropriando do sistema da escrita alfabética e estar se apropriando dos gêneros de textos, da produção de textos e da compreensão de textos. Tudo isso é um processo de letramento. Então, é claro que os meus exemplos foram muito rápidos, né? A gente tem professores, por exemplo, em Genebra, que trabalham com as duas perspectivas. Quando vão produzir um texto, eles orientam o olhar dos alunos para o sistema alfabético e para o texto, para as características do texto. Na nossa equipe, a gente procura separar as duas coisas. Não é que a gente vai primeiro começar com a produção de texto sem se preocupar com o código alfabético, não é isso. A gente vai propor situações diferentes. Tem uma situação que a gente vai refletir sobre a língua, como aquela do exemplo do pneu, né, para estar isolando as palavras no contínuo sonoro, e uma outra situação em que a preocupação, como essa última situação que eu mostrei, em que a preocupação é a produção. Não, a melhor situação é a do papagaio do Gabão. Nessa situação do papagaio do Gabão, a preocupação era só em produzir o texto, e não de pensar no sistema alfabético. Então, a professora, todas as negociações que eram feitas com os alunos, elas eram sobre o planejamento, ou sobre o conteúdo temático, ou sobre os elementos de textualização. E ela não trabalhou o código escrito. E ela pegou outras situações de sala de aula para estar trabalhando o código escrito. Ok? Então, o processo de letramento é um só processo, mas as situações de ensino e aprendizagem podem ser distintas. Isso é importante que o professor tenha consciência disso. Ótimo, professora, a sua fala. Nós temos mais uma pergunta aqui, da Mônica Bevilacqua Barros. Alfabetizar e letrar a criança ao mesmo tempo, pode confundi-la? Eu acho que eu respondi de uma certa maneira a essa pergunta, né? Já quando eu respondi a pergunta anterior, letrar a criança é alfabetizar também a criança. E a gente não pode estar separando justamente essas duas dimensões. Não, a gente não confunde a criança. A gente tem que explicitar o que a gente está fazendo. Agora a gente está refletindo sobre as relações entre as letras e os sons. Né? A gente fala qual é a letra que combina com o som, para utilizar um vocabulário que a gente pode utilizar em sala de aula. Depois, numa outra situação, ou num outro momento, agora a gente está pensando sobre o texto. Tem que ter título ou não tem que ter título? A imagem fica bem aqui ou não? Né?
Então, o importante, e isso Vygotsky coloca muito claramente, que essa função do ensino de levar a criança a refletir sobre as noções, a ter um comportamento, um controle do seu próprio comportamento de linguagem. Então, seria essa a resposta que eu daria para a última pergunta. A próxima pergunta é da professora Tânia Magalhães. Okay. Ela diz o seguinte: eu gostaria de solicitar uma explicação sobre o que é a fala letrada, considerando que são muitos os letramentos. A fala letrada é a fala monologizada, ok? É a fala que a escrita vai solicitar. Eu tentei, nos exemplos que eu dei, mostrar que a gente em francês diz que é o oral écrivable, o oral que se escreve, né? Então, vocês viram que tanto o texto do Papagaio do Gabão quanto o texto dos Três Porquinhos, se eles fossem oralizados, é uma fala letrada, porque quando a gente está numa comunicação em situação imediata, a gente não fala dessa maneira. Então, é a essa fala letrada que eu estava me referindo. É um termo que a Roxane Rojo usa nos textos dela, né? Que evoluiu certamente nos últimos trabalhos que ela tem feito, mas que me parece ser um termo interessante para fazer essa distinção entre linguagem oral e linguagem escrita, né? Que o Bernard colocou hoje de manhã que o oral, os gêneros orais mais formais, por exemplo, você escutar uma receita de cozinha numa rádio é um gênero oral formal, que é muito próximo de um gênero escrito, muito próximo de uma fala letrada. Então, é nesse sentido que eu utilizei o termo. Nós temos mais uma pergunta, que é da professora Neuza Moreira de Souza Leite. Certo. Professora Glaís, como a literatura infantil pode contribuir para a ampliação do vocabulário dos alunos das classes sociais menos favorecidas? É uma excelente pergunta. Ela contribui muito à literatura infanto-juvenil, né? Não só a infantil, mas infanto-juvenil. Você deve ter reparado no exemplo que eu dei dos Três Porquinhos, como é que eles disseram? Ora, veja. Tá aqui. Mas o que vejo? 3 porquinhos longe de suas casas. Vocês vejam que aí é bem uma fala letrada. Que imprudência! Então, esse vocabulário, essas crianças, esses alunos aí que vocês viram, não são necessariamente alunos de um nível sociocultural favorecido, ok? Eu não peguei aí la crème de la crème. Esses dados vêm de salas de aula multiculturais, com níveis socioeconômicos, socioculturais muito diferentes. E a gente vê que, justamente porque o Mário Ramos utiliza esse tipo de diálogo, né, na relação entre o lobo e os animais que o lobo vai encontrando no bosque, essas crianças se apropriam dessa maneira de falar e ampliam o vocabulário. Imprudência. Uma palavra nova que talvez eles não conhecessem antes e que, no trabalho que foi feito com o livro lido, a professora levou esses alunos a se apropriarem. Então, todo o trabalho de leitura e de escrita,
ele convoca novidades do ponto de vista do vocabulário, do ponto de vista sintático, obrigada, Eliana, do ponto de vista enunciativo. Só que o professor tem que estar consciente também de tudo o que ele está trabalhando. Eu tentei um pouco, na minha fala, fazer sistematicamente o elo com os pressupostos vigotskianos. Mas é lógico que eu tinha muito para falar também, fica mais difícil, né, de estar o tempo inteiro fazendo esses elos. Mas é importante. Eu acho que tudo que o Bernard disse hoje de manhã, vale a pena a gente refletir sobre tudo o que foi dito em termos de letramento escolar. E aí eu trouxe para vocês só uma ferramenta didática, mas que tem se mostrado muito eficaz para nós. E o ditado adulto, ele pode ser feito até na universidade. A gente faz com os nossos alunos, às vezes. Porque é uma forma de, para o aluno, pouco importa a idade, se tornar consciente do próprio texto que está sendo produzido. Ver coisas que normalmente ele não vê, pelo exercício. Obrigada. Em virtude do tempo, professora, nós vamos precisar encerrar, né, as perguntas. Claro. Mas eu adianto que a extensão da fala da senhora, né, na comunicação, ela estava dentro do tempo, ultrapassou coisa muito pequena, mas ainda assim, que se precisasse ultrapassar mais, seria um prazer, né, continuar escutando a senhora falar. Tá? Muito obrigada. Eu vou pedir uma licença poética aqui, né? E vou dizer à senhora que eu fiquei corujando a sua comunicação. Muito obrigada pela aula, muito obrigada pelos exemplos, porque a aquisição da linguagem escrita é também a minha causa, né, e é também o meu investimento em leitura e trabalhos em pesquisas. Ok, é uma batalha mesmo. Foi um grande prazer ter falado para essa comunidade, esses participantes todos, e para o pessoal da Unesp, aí, de Bauru. Realmente, eu estou bastante contente de ter podido participar. Muito obrigada, em nome do Grupo do Getúlio, e acredito também do nosso público ouvinte, eu agradeço o compartilhamento de todo o conhecimento acumulado aí, né, da senhora. Estou à disposição. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Vamos dar continuidade ao evento. Neste momento, nós vamos iniciar o nosso intervalo, né? E a partir das 4 horas nós temos a comunicação da professora Vera Magalhães. Vera Lúcia Cristóvão, desculpa.